Marcos capítulo 4, o versículo 16. Aqui Jesus ele está explicando aos discípulos, né? Porque ele diz aqui: e da mesma sorte as que receberam a semente sobre o pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãs. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus está falando que tem pessoas que elas escutam a palavra, ela começa a frequentar o templo, né, que nós chamamos a igreja, é quando o templo está com as pessoas. O templo fechado é um prédio. Quando as pessoas se reúnem na igreja, ela começa a ir, ela começa a frequentar. Mas Jesus diz que ouvindo a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. É o que ele diz no versículo 5 do capítulo 4. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Então, contemplamos muitas pessoas que ela fica alegre quando recebe a palavra, ou quando ela é feito o apelo, ela vai na frente, ou até mesmo sem fazer o apelo, ela começa com aquela alegria de querer seguir. Mas quando vem algum problema, quando vem alguma dificuldade, ou quando ela pensa que, não, eu estou na igreja, agora eu não vou ter mais problema, não vou ter mais perturbação, acabou-se os problemas. E aí ela começa a ficar triste. Conheci muita gente, conheço muitas pessoas. E certa vez eu convidei uma pessoa, né, para ir ao culto, ouvir a palavra de Deus. Ela não era evangélica, não era crente, como é chamada. Ela disse: não, eu não preciso ir, porque quem tem que ir para a igreja são os ladrões, os assaltantes, os estrupadores, né? As pessoas que fazem mal. Ela até falou assim, os políticos. Então ela se justificou, ela dizendo que ela não precisava, mas ela começou a condenar os outros. Muitas vezes as pessoas elas ficam dizendo assim: ah, mas é porque fulano e fulano fez isso e agora está na igreja. Porque a pessoa, quando ela não tem raiz, quando ela não tem firmeza na palavra, ela começa a olhar os defeitos dos outros. Ela esquece do dela, porque nós somos pecadores. Claro, Jesus ele prega o evangelho, ele diz: no mundo, né? No mundo tereis, né, tribulação. No mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem várias passagens na Bíblia, porque quando Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele falou isso porque Paulo foi apedrejado. Paulo teve que sair fugido, descido pelo cesto. Paulo foi preso, sofreu naufrágio, levou chicotada nas costas, passou necessidade, mas ele disse que estava pronto a ter em abundância como a tem falta. Porque muitas vezes a pessoa ela recita esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quando vem alguma dificuldade, não vou mais para, não quero mais não, porque não tem raiz, porque não está firme. Jesus diz, né, mas saindo o sol queimou-se. Mas aquele que faz a sua verdadeira decisão, o coração dele é um terreno fértil. Pode vir as dificuldades. E o versículo de 18 também, ele diz: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas
entrando sufoca a palavra e fica infrutífero. Então, muitas vezes as pessoas eles querem estar na igreja ou querem declarar que segue a Jesus, mas quer fazer o que bem quer. Quer fazer aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia não manda. E às vezes começa a botar defeito na igreja, dizendo que a igreja é que o problema está na igreja. Porque é sempre assim. Muitas vezes acontece isso com as pessoas. Elas voltam porque começa a sufocar, não deixa a palavra crescer. Então nesse momento eu quero dizer para cada um que está ouvindo, que se você realmente não tiver um coração que a terra seja fértil, você não vai conseguir seguir Jesus. Seguir a Jesus é você declarar que conhece a Ele, mesmo na tribulação, mesmo na angústia. Jesus te ama, fica a dica.